Se você está pesquisando sobre o modo manual da sua câmera, com certeza você se deparou com um assunto chamado triângulo da exposição. Mas o que é o triângulo da exposição, como funciona, por que tem esse nome, eu estarei explicando tudo isso nesse vídeo. O triângulo da exposição é chamado assim porque ele é composto de 3 elementos que vão fazer a exposição da sua imagem. E o que seria a exposição? A exposição nada mais é do que a quantidade de luz que o sensor da sua câmera vai receber para transformar isso em uma foto. A exposição pode ser a correta, que geralmente ela não está clara nem escura, ela pode ser mais escura ou mais clara. Os nomes corretos para as fotos mais claras e mais escuras eu vou deixar aqui embaixo para você já se familiarizar com eles. Agora que você já entendeu o que é a exposição, nós vamos conhecer os elementos que compõem o triângulo da exposição. E eles são chamados de ISO, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. E nós vamos começar a falar do ISO. A função do ISO nada mais é do que trazer mais sensibilidade ao sensor da sua câmera para a luz que tiver no ambiente. Então, quanto menor for o valor de ISO, por exemplo, ISO 100, ISO 200, mais escura sua foto vai estar. E quanto maior o valor de ISO, por exemplo, 1000, 2000, mais clara sua foto vai estar. Mas existe um pequeno problema dentro do ISO que você precisa saber, que é a quantidade do ruído e a perca de nitidez que a sua foto vai ter em valores mais elevados. Então, basicamente funciona assim. Quanto menor for o valor de ISO, por exemplo, 100, 200, menos ruído a sua foto vai ter e mais nitidez ela vai apresentar. Em contrapartida, quanto maior for o valor de ISO, por exemplo, 1000, 2000, mais ruído a sua foto vai ter e também menos nitidez a sua foto vai apresentar. Então você precisa tomar bastante cuidado com ele. Outro detalhe também muito importante é relacionado às câmeras que você vai ter. Geralmente as câmeras crop, que são as câmeras de entrada, têm um baixo desempenho em ISO elevado. Então a partir ali do 400 já começa a ficar com bastante ruído, então não fica tão legal. E as câmeras mais caras, que geralmente são as full frame, têm um desempenho muito melhor em ISO elevado. Então você pode ultrapassar ali de 400, 500 e não vai aparentar ter tanto ruído assim na sua foto. Então você precisa saber desses detalhes. E agora, só resumindo, quando o ISO está mais baixo, menos ruído a sua foto vai ter e também vai ficar mais escura. E quanto maior for o ISO, mais clara a sua foto vai ficar, mas também vai ter bem mais ruídos. O próximo elemento que eu estarei falando aqui é o mais simples de entender, que é a abertura do diafragma. Sabe aquele númerozinho que tem na sua lente, por exemplo, f1.2, f1.4, 2.8? Aquilo ali é a abertura do diafragma. E ele funciona assim. Quanto maior for a abertura, mais luz vai passar na sua lente até chegar no teu sensor e vai deixar a sua foto mais clara. Quanto menor for essa abertura, por exemplo, f5.6, f22, menos luz vai passar através da sua lente até chegar no sensor e vai deixar a sua foto mais escura. Assim como o ISO, a abertura do diafragma também causa um efeito na sua foto, que é a profundidade de campo, mas a maioria conhece como desfoque, então para facilitar a sua compreensão, também eu estarei falando como desfoque. Quanto maior for a abertura, por exemplo, 1.4, maior será o desfoque que você vai ter na sua foto. E quanto menor for a abertura, por exemplo, f5.6, menos desfoque você também vai ter. Um outro detalhe é sobre a nitidez. Se você utilizar uma abertura muito grande, você vai ter uma área menor em foco. Então a probabilidade de você errar o foco e perder nitidez na sua foto é muito maior. E isso não acontece em aberturas mais fechadas. Como você vai ter uma área maior em foco, então a probabilidade de você errar é bem menor e a sua foto vai ficar bem mais nítida. O último elemento do triângulo da exposição é a velocidade do obturador, e a sua função é controlar o tempo que o seu sensor da sua câmera estará exposto à luz do ambiente. Mas como é que funciona isso? Dentro da sua câmera tem uma cortininha que ela vai abrir e fechar em diferentes velocidades. Quanto maior for essa velocidade, por exemplo, 1/100º de segundo, 1 milésimo de segundo, menos luz vai entrar no seu sensor e a sua foto vai ficar mais escura. Se esse tempo for um pouquinho mais demorado, por exemplo, 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos, mais luz vai entrar no seu sensor e a sua foto vai ficar mais clara. Eu sei que essa parte de centésimo, milésimo é um pouquinho mais difícil de entender, então eu vou deixar aqui uma barrinha bem visual para você já saber aqui
aquilo que é uma velocidade mais alta e aquilo que é uma velocidade mais baixa. A velocidade, assim como os outros elementos do triângulo da exposição, tem a sua particularidade e você consegue também fazer alguns efeitos. Velocidades mais altas vão congelar qualquer movimento que estiver na frente da câmera. Se você simplesmente tirar uma foto em 1/640 ou em 1/1000, qualquer movimento que estiver na frente da câmera será congelado, então você vai conseguir uma imagem mais estática e também mais nítida. Por outro lado, velocidades um pouco mais lentas ou mais baixas, você vai ter o efeito de borrão. Basicamente, se você se movimentar na frente da câmera, vai ficar borrado. Se você passar uma luz na frente da câmera, isso será captado. Então, se você quiser esse tipo de efeito, utilize velocidades mais baixas. E se você quiser congelar o movimento, utilize velocidades mais altas. Outro detalhe que vai influenciar na sua escolha é o quanto de luz tem no ambiente. Quanto mais luz tiver, as velocidades que você vai poder utilizar serão mais altas, e quanto menos luz tiver no ambiente, você vai ter que utilizar velocidades mais baixas. Ok, Lucas, já entendi o que é uma exposição, o que é o triângulo da exposição, mas como é que eu vou utilizar esses três juntos para conseguir fazer a minha foto? Eu tenho que te dizer que tudo vai depender do resultado que você quer. Eu vou dar um exemplo que vai ficar muito mais fácil de entender. Eu queria para essa foto que o fundo estivesse desfocado, que eu pudesse utilizar uma velocidade mais alta para que a foto não ficasse tremida e o ISO fosse mais baixo para que não houvesse nenhum ruído. Para começar, eu procurei um local que fosse bem iluminado, porque, como nós vimos, quanto mais luz estiver no local, maior será a velocidade que eu poderia utilizar. Depois eu deixei a abertura do diafragma um pouco maior para que o fundo ficasse desfocado, mas como nós vimos, quanto maior for a abertura, mais luz vai entrar, então eu tive que compensar essa quantidade toda de luz através do ISO, deixando o ISO mais baixo possível. Veja que para eu conseguir fazer essa exposição, eu tive que utilizar os três elementos em conjunto, um equilibrando o outro através do resultado que eu queria. Então fique com isso na cabeça. Se você quer ter um resultado específico, você vai ter que utilizar os três elementos se equilibrando para você conseguir chegar nesse resultado. Eu acredito que agora você esteja com uma dúvida de como é que eu vou saber se a foto está clara ou se está escura. Você vai saber isso através do fotômetro da sua câmera. Se ele estiver no meio, a exposição está mais certinha. Se ele estiver mais perto do sinal de menos, quer dizer que a foto está subexposta. E se estiver um pouco mais perto do sinal de mais, quer dizer que a sua foto está mais clara. Você também tem como saber se sua foto está mais clara ou mais escura através da tela da sua câmera. Ali você vai ter um feedback muito mais rápido de como vai sair a sua foto. Se você quer saber um pouco mais sobre o modo manual da sua câmera, eu vou deixar aqui um e-book totalmente gratuito na descrição e no comentário fixado, e ali vai ter todas as informações possíveis sobre o modo manual da sua câmera e você vai aprender muito mais. E é basicamente assim que funciona o triângulo da exposição.